Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o discípulo apóstolo Lucas 24, versículo 25. E é uma passagem que eu gosto muito e prego muito. E todas as vezes que eu medito nessa palavra, chego a ser repetitiva, mas eu gosto imenso dessa passagem. No versículo 25, Jesus diz para aqueles crentes assim: e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abrindo-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Tome o teu assento. Pai, peço nesse momento, Senhor amado, mais um pouco da tua misericórdia, da tua graça. Porque tu sabes e conheces, Senhor, como anda e como está o meu coração. Peço perdão, Senhor, porque talvez não seria a pessoa mais indicada nesse momento. Todavia, Pai, convém fazermos a tua obra. Ainda, Senhor amado, ainda que muitas das vezes seja um caminho difícil, precisamos continuar percorrendo, sabendo que tu és o Deus acima de todas as coisas. Tu conheces e sonda, sabe tudo o que se passa em nós. Abre no Senhor amado o entendimento, a visão e o coração, para que eu não seja, Senhor amado, tomada de mim mesma e com isso venha pecar, mas que eu seja tomada pelo teu Espírito, pela tua presença, pelas tuas palavras, Senhor amado, para que venha, Senhor amado, ser tão somente o Senhor e não mais eu. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa os teus filhos, abençoa as tuas filhas, cuida desse rebanho, cuida dessa casa. E eu sei, Senhor amado, que nada foge dos teus olhos. Não há o que possa ser encoberto.
o Senhor está neste lugar, contemplando, observando, tal e qual observava a oferta daquela viúva. O Senhor nos observa, nos assiste, nos acompanha, e em tudo o que fazemos, o Senhor não tem o culpado por inocente. O Senhor sabe. Por isso, Senhor amado, neste domingo de culto de Santa Ceia, onde estamos todos, Pai, queremos nos assentar e nas atitudes, Pai, que são melhor que palavras. Atitudes falam mais. A atitude do partir do pão foi reconhecido, Senhor. O Senhor falava, mas foi no partir do pão, na atitude em que todos observaram que era Tu, o grande Jesus. Nos abastece nessa manhã, nos alimenta, nos lava, nos purifica, Deus, nos santifica, Pai, nos perdoa, Senhor, e nos dá mais uma vez, Senhor amado, discernimento entre a emoção e a razão na Tua casa, nesta vida, e até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. De todas as vezes que eu vejo esses dois crentes, todas as vezes eu me coloco no lugar deles. Todas as vezes eu me coloco no lugar de Cleopas. E fico imaginando que talvez eu faria a mesma coisa que ele fez, que eles fizeram. O contexto aqui tinha acabado de acontecer um cultão. Um culto que aconteceu no Calvário. Mas foi um culto. Como foi louvado pelos jovens, o pregador estava lá. No madeiro, mas ele estava lá. Tinha acabado de acontecer ali a comemoração da Páscoa. Mas Jesus já estava selando o que as Escrituras diziam. Lendo todos os evangelhos, toda a passagem da crucificação, e todas as vezes que eu leio eu me emociono, eu vejo o quanto eu sou pequena, quanto a minha visão é mínima, o quanto eu não consigo ver além. O que muitas vezes o Senhor quer mostrar está olhando no madeiro, mas eu teimo em olhar para mim. Olhando para onde você olhar, você vai ter uma direção. E eu começo hoje essa ministração convidando você a responder para onde você está olhando. Para onde você está olhando? Para o que você está olhando? Se sabemos que só do alto vem o socorro, por que estamos turbando nosso coração de aflição, angústia e desespero? Por que temos colocado tanto peso nas circunstâncias em que o Senhor, Ele já nos alertava que teríamos aflição, mas era para termos bom ânimo? Por que estamos colocando os olhos mais na dor do que na glória? Por que estamos olhando para o sepulcro e não estamos olhando para o céu? Porque estamos enfatizando mais a dor do que aquele que pode ressuscitar. E é isso que eu vejo nesses dois crentes, que quando acabou ali, o terceiro dia,
começou na madrugada de sábado para domingo. O dia começava quando o sol começava a se colocar. Ou seja, por volta das, 4, 5 da manhã, não sei, começava o dia de domingo. 9 da manhã já era dia velho, como dizia meu avô. 10 da manhã já era dia velho. Porque por volta ali das 4 também, 5 da tarde, o dia já se acabava também. E eu vejo o quanto Jesus, ele ressurreto, falando da parte em que ele ressuscitou, as mulheres naquele drama, Maria chorando, perguntando, levaram o corpo daqui. Em 2 evangelhos fala a respeito da propina que os soldados receberam para dizer que na madrugada os discípulos foram tirar o corpo de Jesus dali e eles aceitaram aquele dinheiro para que assim tivesse uma desculpa para dizer o porquê que o corpo não estava ali. Momentos antes disso e pós a crucificação, alguns judeus se reuniam juntamente com alguns sacerdotes na casa de Pilatos para falar daquele que fazia e acontecia, e se realmente ele ressuscitar, convém que coloquemos guardas ali no túmulo, para que de fato ele não saia, senão o primeiro erro será maior, o segundo erro será pior que o primeiro. E foram lá e colocaram lá umas cordas, e selaram as cordas lá com barro. De nada adiantou, porque quando Ele quer fazer, nada segura. Quando Deus tem um plano para a minha vida, para a sua vida, a gente vai passar por o que tiver que passar. Mas entenda que o que há de vir, virá também, porque nada impede o decreto de Deus. Nada impede o que Deus tem para nós. Nada para a dor e também nada para a alegria, nada para o processo, nada desanda, nada sai do controle do Senhor, sai do seu controle, sai do meu controle, mas do controle dele não sai. E é por isso que nós muitas vezes estamos nos fatigando, nos cansando, nos indagando, e nós estamos nos contorcendo, porque na nossa ótica humana as coisas deveriam ser do nosso modo, mas não entendemos que o modo do Senhor é diferente. Deus não cumpre protocolo. Deus não faz as coisas na minha receita. Deus não faz as coisas da forma que você planeia. Afinal, quem somos nós para dizer para Deus o que Ele tem que fazer ou não tem que fazer? E quem somos nós para pedir satisfação para o Senhor dos porquês que tem dentro de mim? Por que nós não nos conformamos simplesmente e dar glória em tudo como a Bíblia nos ensina? Por que nós não nos conformamos simplesmente em adorar a Deus conforme Ele diz em tudo, dai graça? Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Por que nós sempre pranteamos? Por que nós sempre vamos contra o sistema de Deus? E nós sempre batemos no peito e achamos que a nossa razão, ela tem que prevalecer. A nossa razão tem que ser. Achando que Deus se comove com as nossas manhas, com as nossas justificações, com as nossas birras. Achando que Deus, Ele olha para nós e fala, realmente, se calhar, você é uma pobre coitada mesmo, você é uma... Não. Quando Deus nos trouxe, Deus já sabia tudo o que nós íamos passar. Deus sabe o que você está passando, meu irmão. Eu estou falando aqui algo redundante? Não. Estou falando algo aqui mágico? Não.
Estou fazendo aqui alguma previsão? Não. Estou aqui fazendo alguma revelação do céu? Não, é o óbvio. Ele sabe do que ele colocou na sua mão para ser feito. O que ele espera é como será feito. Esse caminho de Damasco de 11 quilômetros, caminho bom, pernada boa, mais ou menos no meu passo, tranquila, umas 3 horas e qualquer coisa de caminhada. Os mais agitados, talvez aí 2h30, 2h45 de caminhada. Mas pensa num caminho que fez eles entenderem que o caminho de ida não ia ser melhor do que o caminho da volta. Eu não sei o caminho que a gente tem seguido nos últimos dias, mas eu quero te dizer que o caminho da volta é melhor. Porque o caminho da volta, ele vai trazer para nós a consciência de que eu não posso parar a mão de Deus. Eu não posso impedir o agir de Deus. E o que Ele tem para mim, eu vou passar. O que Ele tem para você, você vai passar. Quando eu enfrentei aquela situação, na quinta-feira, muitos me julgaram falando, você é maluca de reagir? Se eu tivesse que morrer, irmãos, ou ia ser na mão do bandido, ou ia ser dando uma cabeçada na rua, tropeçando, ia ser atropelado, ia ser de alguma outra forma taquicardia, ia ser um eczema, ia ser qualquer coisa, irmãos. O que está, já está, não tem como eu mudar. Quem dera nós tivemos ali o privilégio de Ezequias, que recebe o profeta em casa, deixa tudo em ordem, ajeita a tua família, o seu tempo de vida acabou. Quem sabe nós tivéssemos esse privilégio de recebermos aí prazo, data e hora em que a gente tinha que colocar as coisas no lugar. Ocorre que nós não temos um profeta Isaías entrando quintal adentro, e o melhor, a volta dele foi melhor ainda, porque aí Ezequias pede para Deus um acréscimo. Lembra, Senhor, lembra de tudo que eu fiz na tua obra, lembra das coisas que eu estava lá, lembra quando eu era mais fervorosa, lembra quando eu era mais crente, lembra quando eu descia nas madrugadas, lembra quando eu cuidava de tudo com muito carinho, lembra, Senhor, que tudo isso eu não fiz para o homem ver, eu não fiz para ela, não fiz para ele, eu não fiz para ninguém, eu fiz por amor a ti, lembra, Senhor. E o Senhor muda o cenário de Ezequias, e antes que o profeta Isaías saísse, ele volta com uma nova profecia, dizendo que o Senhor dava para ele agora o dobro do tempo. Se você olhar a quantidade de tempo, é o dobro. Uma pasta de figo resolveu tudo. Que pasta de figo milagrosa. E é por isso, irmãos, que esse caminho de Emaús me faz refletir quantas vezes nós estamos dentro do nosso entendimento e achamos que está tudo certo porque o meu entendimento é o correto. Os meus protocolos são o certo que eu penso é, como disse aqui a diaconisa Fran, ela aprendeu daquele jeito, para ela o certo é aquele. Como nós temos diretrizes dentro de nós, e muitas das vezes, usando aqui uma palavra da cooperadora Tarciana, nós temos que ressignificar as coisas, nós temos que desconstruir para reconstruir novas situações em cima das mesmas coisas, porque nós não podemos parar numa mentalidade de muito tempo atrás, porque nós temos que entender que o Deus de hoje, Ele é o mesmo Deus de lá de trás, mas eu não sou a mesma pessoa. Você não é a mesma pessoa. Esse caminho de Emaús me traz
o quanto nós, dentro do nosso achismo, dentro dos nossos protocolos, dentro do que nós achamos o que é certo, tudo eu estou falando nós, vocês, nós, tudo que nós falamos é assim, e é assim que tem que ser, porque se não for assim, acabou a festa, acabou a crucificação, a promessa era que no terceiro dia ele ressuscitaria. Algumas mulheres voltam para Jerusalém dizendo evidências de que ele ressuscitou. No livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala do encontro de Simão com Jesus. E quando as mulheres dão o recado, lá vai Pedro e muito provavelmente João, e encontram as ataduras e o lenço que cobria a cabeça ali. Significa que Jesus ressuscitou. Voltamos nos dois crentes. Por que que eles foram para casa? Por que que eles não esperaram Jesus? Se eles receberam a mesma promessa, por que que eles não esperaram Jesus? Por que que esses crentes que estavam agora, viu tudo o que aconteceu, por que que dentro da cabecinha deles era tempo de voltar para a aldeia? Por que que agora pegaram ali 3 horas de pernada, 3 horas de caminhada, para voltar para casa, para quê? Para comer o pão? E nesse caminho, eles iam falando do culto. Estou aqui conjecturando, irmãos. Vocês podem ler a passagem. Ela é muito intuitiva. Eles iam falando aqui do culto. E aí chega Jesus ao pé deles. A Bíblia fala que eles não conheceram Jesus. E Jesus, ele faz ali 2 perguntas em uma. Do que vocês estão falando? E na mesma pergunta, vocês estão tristes? Do que vocês estão falando? Vocês estão tristes? Eu sempre vou parar nisso. Eu sempre vou parar nesse momento. Do que você tem falado, cooperadora Cristina? Você está triste? Do que você tem falado, Rebeca? Você está triste? Do que você tem falado, irmã Solange? Você está triste? Do que você tem falado, irmã Tarciana? Você está triste? E eles responderam: você é só um peregrino. Você não sabe o que está acontecendo? Você não sabe o que aconteceu? Como a gente pode dizer uma coisa dessa, não é? Ah, mas eles não sabiam que era Jesus. Mas era. Se Jesus hoje parar para perguntar para você, do que você tem falado? Está triste? E às vezes a gente fala para Jesus, não é? É isso, é aquilo outro. O próprio desabafo deles, não é? Como eles desabafaram ali para um estranho? Tão fácil, não foi? Um estranho. Como eles desabafaram tão fácil, não é? É que mataram o nosso mestre. Mataram o profeta. O profeta bom em obras, palavras. É a mesma coisa que dizer assim, tirou de nós aquilo que a gente queria tanto. Parece que isso não ia acontecer, mas acabou com a gente.
É uma injustiça que cometeram. Sabe como é que é? É algo que doeu muito mais em nós do que talvez em você que está passeando por Jerusalém, você não sabe. É algo que está doendo muito mais em mim do que talvez em pessoas que estejam aí fora. Porque cometeram uma injustiça, trocaram Jesus por Barrabás. E como nós estamos vivendo aqui um governo romano tão opressor, nós estamos vivendo debaixo de um governo tão maldoso, que talvez a gente esperou em algum momento que esse Jesus fosse a pessoa que vinha nos remir desse governo, mas já agora, já não tem mais esperança. O desabafo deles foi mais ou menos isso. Um desabafo que a esperança acabou. Um desabafo em que o momento de agora é o que conta. Mas o momento que andou com Jesus já não faz sentido. O momento em que eles pensavam que era agora que ia resolver a situação. Mas mataram a minha esperança. Esse é o desabafo deles. Um desabafo de injustiça. Um desabafo de dor. Um desabafo de perda. Um desabafo de solidão. De perder o sentido. Um desabafo que é como se aquele fosse o último culto. Um desabafo. Simples assim. E eles falam com Jesus. Quando Jesus fala, e você está triste. E eles abrem o coração. E nessas 3 horas de percurso, Jesus ouve. E eles falam no 21, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. A esperança foi. Irmãos, eu quero dizer para vocês, se a gente fosse se apegar só no hoje, março de 2024, talvez algumas pessoas aqui nem tenham grandes histórias para falar, não é? Mas se a gente for olhar para trás e ver o que Jesus já fez na tua vida, e é isso, é sobre isso. É sobre um contexto que o Senhor tem feito na tua vida, desde lá de trás. Resgata aí. Caminha um pouquinho. Volta aí, faz uma retrô. Se você conseguir 10 anos atrás, se compara 10 anos atrás com hoje. Hoje está melhor ou está pior? 10 anos é muito. Faz 5 anos atrás, 2019, antes do Covid, você está melhor ou pior? Eu digo que eu estou melhor. Mas hoje, algo me abateu. Hoje, algo não está dentro do que eu esperava, segundo os crentes do caminho de Emaús. Eles esperavam e não aconteceu. Eles queriam, mas não chegou, segundo eles. E é isso que o Senhor vem dizer nesta manhã para nós. O que você queria não aconteceu, mas você também não esperou para acontecer. O que você esperava, você esperou de uma forma errada. Jesus fala, eu vim para remir os seus pecados, não esse governo, não essa terra.
Eu vim para trazer a promessa de meu Pai, do Consolador. E é por causa que as Escrituras tinham que se cumprir. Aleluia. É que toda dor foi necessária para que a glória viesse. Aleluia. Às vezes as dores vêm na nossa vida para que a glória se manifeste. Vem o momento da aflição, o próprio Jesus. Ele fala na cruz, Eli, Eli, sabachthani. Senhor, por que me desamparaste? Já pensou Jesus falando isso para Deus? Já pensou? Pega a sua angústia que está aí no seu peito agora, que eu estou pegando a minha aqui. Estou olhando para Jesus e falando, Senhor, por que isso está acontecendo? O Senhor me desamparou? Não. É que tem que se cumprir, minha filha. É que tem que se cumprir, meu filho. É que tem que acontecer, minha filha. Senhor, se possível, passa de mim. Tem que se cumprir. E você vai suportar. Porque o meu nome vai ser glorificado na tua história. E você vai aguentar. Porque o que eu planejei para a tua vida não envolve só vitória, envolve dor, envolve frustração, envolve decepção, envolve angústia, envolve choro, envolve a cara no pó, joelho dobrado, envolve indagações, envolve tanta coisa que nós não conseguimos responder. Mas o Senhor, Ele sabe o destino. O dia vem, a dor chega e não passa. Senhor, e naquela cruz, quando eu li essa frase, oh meu Deus, só no ato da dor do Calvário, 4 vidas foram transformadas na dor de Jesus. A primeira vida foi um dos bandidos que estavam ali e discutindo com o outro. Ei! Nem em Deus você acredita. E você está aqui desrespeitando Ele que não fez nada. Nós estamos aqui, estamos pagando pelo que fizemos, mas Ele não fez nada. Na dor de Jesus, a primeira alma ali é conquistada. Quem sabe na sua dor, o Senhor está resgatando almas que estão perto, vendo você aguentando, firme, ainda que ninguém sabe como está teu coração, ainda como que ninguém sabe como está tua alma, ainda que ninguém sabe como está o teu dia a dia, mas você está aguentando, gemendo, chorando, acreditando que existe um Deus que não erra, que não falha e que em seu tempo Ele vai aparecer nesse caminho de Emaús para dizer para você, você está triste. Tem que se cumprir, meu filho. Tem que se cumprir, minha filha. Nem tudo vai ser flores, não. Nem tudo vai ser bênção. Você ser um homem e uma mulher temente a Deus não vai
fazer de você blindado da dor, da frustração, da tristeza, da angústia, da enfermidade, da traição e da solidão. Não coloque esse fardo nas pessoas, não. Não terciarize o que você tem que passar. Porque o que você tem que passar, você vai passar. E o que o Senhor espera de mim e de você é se a gente vai passar adorando. Se a gente vai passar crente. Se a gente vai passar glorificando. Ou se, como esses dois crentes, nós vamos simplesmente sair do culto, voltar para casa, falando do culto, das injustiças, falando das frustrações. Será que nós vamos voltar para o caminho de Emaús, indo para casa, falando, olha, Jesus, não era para ele ter morrido, era para ele ter ficado. Olha, afinal, falando. E o caminho está onde? Distanciando de Jerusalém. Distanciando do convívio. Distanciando do culto. Distanciando dos crentes. Está indo. Eu estou achando que está certo isso, então eu vou assim mesmo. Quando Jesus vai falando com eles nesse caminho, você acha que está certo então? Depois que eles falam e relatam tudo isso, e então Jesus ali no 25 que a gente leu, Jesus fala, honestos e tardos de coração, entenda. Jesus não está falando aqui de problemas intelectuais. Entenda o que a Bíblia está falando. Tardos, nécios de coração. Não significa que está falando com os mais letrados, menos letrados. Não, está falando de um coração. Porque se esse coração tivesse suficiente para crer nas Escrituras ou em tudo que Jesus fala, era para você estar hoje tranquilo. Tranquilo. Essa aflição que está pegando você pelo calcanhar, Deus está no controle. Por que te perturba, ó minha alma? Porque angustia o coração. Se Ele falou que está contigo, Ele está. Se Ele falou, está falado. Se Ele diz que tem solução, nós não vamos intervir nessa solução, está feito. O coração do crente tem que ter a certeza que Ele está no controle. Não é uma questão de Cleopas, não é uma questão de A, de B, de Pedro, de Maria, não. É um coração. Eu sempre vou dizer isso. Sempre vou dizer. Existem muitas duplas faladas em toda a literatura bíblica, mas existem muitos solos também. Paulo foi um solo, solitário. Elias, antes de Eliseu, um solitário. João Batista, um solitário. Ei! Para de se autoflagelar. Ai, eu sou um coitado. Ai, ninguém me vê, ninguém me olha. Ai. Ei!
Existe um Senhor Jesus que já percorreu contigo o caminho para Emaús, perguntando para você o que está acontecendo, o que está se passando. Eu ressuscitei, você não viu. Um caminho de Emaús, mais de conversão. Meu Deus. Jesus começa a falar para eles: ei, vocês não estão lembrados não do que disse os profetas? Vamos pegar lá desde Moisés. Aí aqui a Bíblia fala que fala de todos os profetas. Eu entendo que Jesus começa a falar da Bíblia lá de Moisés até Malaquias. E Jesus começa a fazer a linha aonde cruza todo o ponto estratégico que vai dar onde? Na salvação, que é Jesus, a solução para tudo. Jesus fala, já pensou? 2, 3 horas ouvindo Jesus pregar, falando das profecias, daquele que ia vir, aquele que como ovelha muda sem reclamar, falando sobre Isaías, a voz que vai clamar no deserto, que vai endireitar, porque o Salvador vem. Dizendo daquele conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, é Ele que vem. Falando de Malaquias 3, aonde fala daquele do conserto, falando sobre, aleluia, aquele que um dia ainda o véu vai se rasgar de ponta a ponta. E hoje nós estamos nos apegando ao que mesmo? É a pergunta de Jesus, é o que mesmo que vocês estão falando? Jesus acompanha, chega na casa, entra, e os crentes estão lá. Entra, Senhor. Era o costume, não é? Isso não foi gentileza, não. Foi o costume. O costume dizia que se mandasse embora o peregrino, era considerado como mal educado. Então era ético, bem visto culturalmente, convidar o estrangeiro para pousar. Porque se não fosse, vai saber se esses crentes convidaria também. Não sei. Jesus entra. E eu fico imaginando que Jesus foi falando da Bíblia até ali, porque a gente não vê mais eles falando nada, repara. O narrador aqui, ele continua falando depois. E chegaram à aldeia, para onde iam, e ele fez com que ia passar. Então agora já está narrando numa terceira pessoa. Já é um narrador que está falando da situação. Já não tem mais a voz ativa nem de um nem de outro. Estão narrando a história de alguém hoje aqui. Estão narrando a sua história. Olha, eles falaram, reclamaram, disseram, choraram, entristeceram, mas daqui a pouco Jesus apareceu e começou a falar com eles, no coração deles, que estava tudo errado. Aqueles pensamentos estavam tudo errado. O coraçãozinho deles dizia que era de crente, mas na verdade o coraçãozinho deles estava tardio, estavam nécios. Agora Jesus, ele começou a ministrar no coraçãozinho de quem? No meu. Falando para mim hoje nesse lugar, filha, eu te separei para coisas maiores. Filho, eu te separei para coisas maiores. Filha, isso é nada, isso só faz parte da portagem que você tem que passar. Filho, isso só é um pedaço, só um trecho da estrada, vai continuar. Filha, isso é nada. Eu venci o mundo. E o que tem que ser, vai ser.
Não adianta prantear, só tem que dar glória e acreditar que Ele vai fazer. E se Ele não fizer, amém também, porque Ele é Deus, Ele é o Rei dos Reis. Ele sabe o que faz e o que não faz. Eu estou aqui apenas para adorar, para servir ao Senhor. Ah, pastora, mas e se não fizer? Quem sou eu para dizer ao contrário desse Deus? Ah, pastora, e se não acontecer? Se não acontecer, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, era o melhor que não acontecesse. Ah, mas eu não tenho fé para crer desse jeito, pastora. Então é porque o teu coração está tardio em acreditar que aquele que é dono de tudo, Ele é dono da sua vida. Ele é dono dos teus projetos. Quem deu o que você tem foi Deus. Quem te deu irmãos foi Deus. Quem te deu família foi Deus. Quem te deu trabalho foi Deus. Quem te deu filhos foi Deus. Quem te deu paz foi Deus. Você não é uma pessoa que saiu de um ovo, não. Você é um projeto do Senhor que Ele escolheu para propagar o evangelho dEle. No meio da confusão, no meio da bonança, no meio do amor, no meio da guerra, no meio da aflição, no meio da alegria, porque o tempo é agora. O tempo é já. E eu não vou parar, porque as pedras vão vir, meus irmãos. As pedras vão chegar. Eu não posso, em momento algum, achar que eu sou blindada. Ah, não vai acontecer nada. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas vai ter aflição. Vai dar tudo certo, mas vai ter aflição. E o que eu faço com as aflições? Dou glória. Dou glória. Ninguém pode, se o Senhor não fizer. Quando Ele parte o pão, é a atitude. Eu tenho falado isso. Palavras, falas, frases, tudo muito lindo e perfeito, não é? Mas o que conta é a atitude. 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 Por quê? Por quê? Por que que esses dois crentes não validaram tudo que viram com Jesus quando Ele estava lá e não acreditaram que Jesus ressuscitaria? Mas porque eles acharam que tinha que ressuscitar no tempo deles e aparecer no tempo deles, eles já começaram a criticar, a achar defeito, a colocar a questão e o desabafo naquele 1%. 1%. 99% Jesus falou, ensinou, mostrou, disse: vocês vão se escandalizar comigo, vai ter que acontecer isso, vai acontecer aquilo. Olha, vocês acabaram de ver o que aconteceu, Judas, viu? Já não está mais aqui, aconteceu isso e tal, tal. Falar, Jesus falou e teve lá tudo de bom. Jesus se ausenta por 3 dias. 1% já começa a reclamação. Ei, crentes do coração tardios. Jesus parte o pão, abençoa. E aí, os olhos deles reconheceram Jesus. Só que também Jesus já não estava mais ali. Eles voltam agora, mais 3 horas de pernada
até Jerusalém e encontra os 11 cultuando a Deus. Eu não estou entendendo. Por que que eu saí de perto dos 11? Por que que eu quis comer pão em casa? Por que que eu não fiquei ali com os 11? Por que que eu saí de perto dos crentes? Porque onde tem poder, a gente se contagia. Mas se a gente se afasta, a gente também esfria. Por que que a gente resolve, dentro dos nossos achismos, fazer o que tem que fazer e depois as consequências ficam pior? Eles encontram os 11 congregando. E Jesus vai ter com eles. Jesus vai ter com eles. E ainda para mostrar que é Jesus, porque ainda pensam que é um fantasma, Jesus fala, vocês têm alguma coisa para comer? E aparece lá um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E Jesus come. Para mostrar para eles que era carne e osso. Mas o que eu mais fico maravilhada com Jesus, quando ele volta, é que ele fala para os discípulos: ficar em Jerusalém. Ficai congregando. Ficai na mesma fé. Ficai no mesmo culto. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A mensagem aqui é simples. Para de trocar a caminhada do pão na sua casa. Congrega aqui, fica com os 11, espera, não é no seu tempo, é no meu, aguarda crente, aguarda firme, aguarda ali esperando, porque ele não falha, ele não erra, ele não perde, ele faz. Se você orar, ele vai fazer, e se você não orar, se ele quiser, ele também vai fazer. O Senhor não depende da sua oração para agir. A sua oração é a nutrição da sua intimidade com Deus. Mas o que está para ser feito vai acontecer. O Senhor, Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. E por que que a gente ora? Para nutrir a nossa intimidade com Deus, para aproximar, porque não tem como ter intimidade se não fala, não tem como ter amigos se não conversa, não tem como ter aproximação se não tem prosa, não tem como acreditar que Ele é se nós não acreditamos que Ele ouve. O Senhor pode fazer, se Ele quiser. E se Ele não quiser, você vai para o caminho de Emaús comer pão em casa? Só porque sim? Eu prefiro estar em Jerusalém. Eu prefiro estar com os 11. Eu prefiro estar no meio de um povo que fala milagre, canta milagre, respira milagre, profetiza milagre, ora, busca, jejua, consagra, adora, lê, prega, louva, dança, pula, do que eu ficar ligando para os meus problemas, do que eu ficar dando audiência para aquilo que o Senhor já sabe. Ele já sabe. Como que eu vou dizer para Jesus, Jesus, eu não vou hoje te adorar porque eu estou muito chateada. Jesus vai olhar para mim e vai falar, ok, eu também me chateei na cruz. Me desamparaste. Jesus dá um grande brado. Em um dos evangelhos fala, se eu não me engano é o do João, fala, a ti entrego o meu espírito. E naquele grande brado, já era a 9ª hora. Houve um terremoto. E um dos centuriões, ou dos sacerdotes que estavam ali, ele disse naquela hora, verdadeiramente, esse era o Cristo. A segunda vida.
que foi modificada ali no ato do Calvário, na dor? Você já tentou olhar para esse seu sofrimento, sua dor, para saber se ela é uma alavanca de vitória para alguém? Você já tentou olhar para a sua angústia, para o seu momento que está cheio de nó, para entender se Deus está usando a sua vida, porque sabe que você aguenta, sabe que você é forte, sabe que você suporta, para usar esse seu momento, para os que estão te olhando dizer verdadeiramente, Deus é na vida dela, Deus é na vida dele, porque se fosse eu a passar o que ela está passando, eu não suportaria. Se fosse eu a passar o que ele está vivendo, eu não suportaria. Existe um Deus, e Ele está aqui hoje. Esse Espírito Santo maravilhoso está aqui hoje. Jesus está aqui. Para perguntar para alguns aqui, do que vocês estão falando mesmo? Do que vocês estão tristes mesmo? Do quê? Para alguns, até hoje não acreditam que Jesus ressuscitou. Eu li alguns depoimentos ontem, dizendo que até pouco tempo atrás, atenção, pouco tempo atrás, muitos judeus, ao preparar a cena da Páscoa, deixavam um lugar vazio, acreditando que Elias voltaria. E o nosso Jesus vivo, cheio de poder, fazendo o impossível. Prova disso é a Simone, o Edival, passaram por cirurgias que nem os médicos daria perspectiva de vida. Quando Jesus quer, Ele faz. Ele faz. Ele faz. Quando Jesus quer, Ele faz. Foi perguntado por que Jesus não sarou todos os leprosos e só Naamã. Porque quis. Porque Ele quis curar Naamã. E daqueles 10 que Ele também curou e só um voltou para agradecer, o que a gente fala disso? Nós não somos ninguém para dizer como Deus tem que fazer. Mas Ele faz. Nós temos que entender que o que temos que passar, tem que passar. Tem que passar. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. No encontro, enquanto saiu o cortejo, Jesus passava. O que eu quero dizer com isso? Que quando Jesus ele chega para fazer, Ele faz. Ele faz. E nós? Onde ficamos nisso tudo? Como filhos de Deus, adorando a Ele. Em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Saber dar outra face é importante. 70 vezes 7 é importante. Estar congregando é importantíssimo. Santificar é importante. Afastar o pecado, porque é Ele que nos tira a ligação com o Pai. Inegociável. E entender que hoje Ele já ressuscitou, viu? Talvez alguns estão achando que Jesus precisa, igual aqueles negócios de emergência, né? Pegar o martelinho, quebrar o vidro e apertar para ver se faz sinal para Jesus. Fique em paz, meu irmão. Fique em paz, minha irmã. Está nos planos do Senhor. Está nos planos do Senhor. Se fosse plano dele, quinta-feira eu já não estava mais aqui. Hoje estaria sendo aí um culto fúnebre. Mas Ele não quis. Estou aqui. Talvez não só eu. Alguns já passaram por situações parecidas. Mas Jesus não quis. Você está aqui para adorar o nome dEle.
E é isso que eu queria hoje. Convidar você a curvar sua cabeça. Perguntar para você mesmo, do que você tem falado? Você anda triste? O que não está bom? Você anda triste? Frustrado? Chateado? Sem esperança? Sua esperança foi morta? Você está falando das suas frustrações, das suas indagações. E no seu ponto de vista, o povo não devia gritar crucifica, mas devia gritar fica. No seu ponto de vista, aquele povo não devia trocar Barrabás por Jesus. No seu ponto de vista. No seu ponto de vista, não era nem para Jesus estar lá. Aliás, não era para ninguém estar lá, porque nem nós queríamos estar lá, não é verdade? Se a gente for olhar a morte de cruz, como é que ela funcionava, é só ler um laudo médico, irmãos. É muito simples. Ninguém sofreu o que ele sofreu. Ninguém. A morte de cruz, ela era provocada por causa da arritmia. Era comprimido. Toda a parte interna. Por isso que eles quebravam as pernas. Porque havia mortes que demoravam mais de 2, 3 dias. E eles não podiam ter o dia seguinte com ninguém pregado na cruz. Quebraram as pernas dos outros 2. Mas Jesus foi furado no meio. Por um dos soldados para ter a certeza de que ele estava morto. Ali saiu sangue e água. Porque o coração de Jesus já estava inflamado. Com a doença do coração. Qualquer dia eu vou falar para os irmãos a morte de Jesus, como aconteceu segundo a visão da medicina. Você talvez não vai nem suportar. Mas por que hoje você está triste mesmo? Tem alguma coisa a ver com isso? Por que você está triste mesmo? Do que você tem falado? Porque parece que Jesus não dá jeito, né, na sua vida? Do que você está triste mesmo? Parece que Jesus não cuida, né? Parece que Deus te desamparou, não é? Por que você está triste mesmo? Em crente no caminho de Emaús. Em crente que sai falando, criticando, vai apontando. Mas o tempo da ressurreição você não manda. Você não coordena. E se ele quiser aparecer para você, Pedro, graças a Deus. Mas se ele não quiser aparecer para você, Tomé, reflita aí onde você está, em nome de Jesus, antes da gente participar da ceia. Coloque a mão no cálice, no corpo. Aqueles que voltaram para Jerusalém e encontraram os 11 adorando, congregados, com medo inclusive dos judeus. Estavam todos ali e depois daquilo alguém pergunta: por que Pedro? Porque Pedro, ele se arrependeu no momento que traiu Jesus 3 vezes. Jesus volta procurando Pedro para acertar as contas com Pedro. E a partir dali, verdadeiramente Pedro, ele agora se converte, entendendo que o amor não é fraternal, é ágape. É diferente. Amar, todos amam. Mas amar como tem que ser. O amor não tem temor. O amor lança fora todo medo, irmãos. O amor é algo diferente. O amor suporta. O amor junta, não espalha. O amor não aponta o dedo. O amor, ele sabe trabalhar. O amor cuida. O amor, ele junta. O amor, ele faz a gente refletir sem machucar.
O amor é diferente, irmãos. O amor é diferente. Não é imposição de amor, não. Ninguém impõe você a amar, não. Ninguém é obrigado a cuidar de mim, irmãos. Ninguém é obrigado a cuidar de mim. Não, ninguém é obrigado a cuidar de você. Mas se nós tivermos amor, é uma consequência, um cuidando dos outros. Você nunca parou para se perguntar por que você anda só? Será que é você que está no caminho de Emaús ou será que você está com os 11 congregando? É simples a resposta. Só estava no caminho de Emaús 2 crentes e todos os outros estavam em Jerusalém. Quem será que está na contramão? Eu ou os 11?